Muito bem, então vamos continuar aqui. Neste segundo vídeo nós vamos falar sobre strings e eu acredito que nesse ponto você já saiba que a linguagem em C não possui o tipo string de forma nativa, como nós temos na linguagem Python, por exemplo, e outras linguagens. Tá? Na verdade, a linguagem C ela trata um string como um mero array de caracteres, sendo que no fim da sequência de caracteres sempre vai ter um terminador, né? Sempre vai ter um caractere que chamamos de caractere nulo. Ele é invisível para o usuário quando nós estamos imprimindo uma string. E esse caractere nulo ele é importante por alguns motivos. Primeiro, porque uma string não necessariamente vai ocupar todo o array. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho um array aqui de tamanho 10, eu posso escrever uma string de apenas tamanho 5, com apenas 5 caracteres. Então, o sexto caractere seria o caractere nulo, que indicaria o término dessa string dentro desse array. Mas talvez um dos motivos mais importantes seja porque as funções da biblioteca padrão da linguagem C, elas vão trabalhar, elas sempre trabalham considerando a presença deste caractere nulo como indicador de finalização da string, certo? Não é considerado o tamanho do vetor, o tamanho do array, mas é considerado esse terminador como o fim da string dentro daquele array. Como eu já falei, uma string ela pode ser menor do que a disposição aqui, do que a quantidade de elementos que esse array suporta, tá? Um outro comentário que é importante a gente frisar, antes de dar continuidade aqui, é que, como nós podemos ver neste exemplo que eu já deixei preparado, nós temos um array de 10 elementos, mas este array de 10 elementos ele não suporta uma string de 10 caracteres. Por quê? Porque como existe essa necessidade, como C trabalha sempre incluindo o caractere nulo para determinar o fim da string, esse caractere nulo também vai ocupar espaço dentro dos elementos do array. Então, por essa razão, neste exemplo aqui e em todas as situações, nós vamos ter um elemento a menos aqui. Então, a ideia aqui, quando eu estabeleço um array de 10 caracteres, é que eu posso colocar um string de 9 caracteres, porque o 10º caractere vai ser sempre, uma vez que eu preencha os 9 caracteres, o 10º caractere deverá ser o caractere nulo, o caractere que vai determinar o fim da string. Claro, eu dei um exemplo aqui de um tamanho máximo da string, considerando o tamanho aqui do nosso array. Mas como eu já falei, é importante frisar, nós podemos sem problema ter uma string menor do que o tamanho máximo do array. Ok? Então, feito isso aqui, é importante a gente frisar como é que podemos ler uma string, tá? Nós podemos ler uma string, deixa eu só apagar essa informação aqui. Nós podemos ler uma string utilizando a função scanf, que ela é presente aqui a partir da biblioteca padrão da linguagem C. E na aula passada, nós comentamos rapidamente que para ler uma string, basta na string de controle, indicar aqui com porcentagem %S e passar aqui o ponteiro para string. Né? O ponteiro para a string nós conseguimos passar apenas removendo aqui os colchetes, já que temos aqui um array de caracteres. O detalhe é que desta forma aqui, a função ela vai ler uma string até encontrar o primeiro espaço. Então, digamos que você vai digitar seu nome. Então, seu nome, eu vou dar o exemplo do meu, Victor, espaço André, espaço Pinho, espaço Di, espaço Oliveira. Então, se eu digitar meu nome e pressionar Enter, por padrão, a função scanf ela vai pegar o primeiro nome, Victor, e vai armazenar aqui nessa string. O espaço, a scanf está entendendo como um delimitador
para a próxima leitura. Então, o espaço aqui ele entraria como um finalizador, digamos, dessa leitura, e uma vez que fosse usado o scanf novamente, continuaria a leitura depois deste caractere de espaço em branco. Porque, na verdade, o scanf trabalha fazendo a leitura de um buffer, né? Tudo que a gente vai digitando vai entrando num buffer e a função scanf vai consumindo esse buffer. Um buffer, entenda um buffer como uma região de memória, tá? Onde, nesse caso mais específico, vai ficar recebendo os caracteres. Então, isso acaba sendo um problema. Uma das maneiras de solucionar isso, e aqui vai um exemplo muito valioso, tá? Tanto para a solução de exercícios quanto para a sua vida como programador C. Então, uma das dicas é fazer uso do scanset. Tá? O scanset, na verdade, é uma técnica que nós podemos aplicar aqui dentro da string de controle. Ele pode ser usado fora do porcentagem como dentro da porcentagem. Tá? Sendo fora da porcentagem, basicamente a gente tem como dizer os caracteres que devem ser consumidos antes da leitura em questão, mas não é meu objetivo falar sobre isso. Meu objetivo é utilizar aqui o scanset dentro da leitura de string, e aqui nós podemos delimitar o que vai ser aceitável na leitura da string, ou seja, os caracteres que nós podemos aceitar, ou podemos delimitar ou filtrar os caracteres que nós também queremos ignorar, né? Ou podemos fazer por inclusão ou podemos fazer por exclusão. E a sacada é justamente essa, fazer por exclusão. Então, quando eu digo aqui, quando eu quero, na verdade, ler uma string, incluindo espaços em brancos ou qualquer outro caractere, eu posso indicar que através de um circunflexo aqui, ele vai funcionar como um indicador de exclusão, de negativo, da seguinte forma: olha, eu quero ler tudo, eu quero armazenar qualquer caractere nessa string, à exceção do enter. Então, o enter, naturalmente, ele já vai funcionar no scanf como um indicador de terminador, né? Como um indicador de término da leitura. Então, quando eu faço esse scanset aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha, aceite todos os caracteres, aceite os espaços, dígitos, aceite tudo, menos o enter. Então, uma vez que digitou o enter, eu não vou querer esse enter, mas até antes desse enter você pode incluir tudo aqui na string. Então, essa é uma maneira bem prática de como nós podemos fazer a leitura de um string que contém espaços em branco, tabulações e etc. Tá? Então, dica dada, rodando isso aqui, a string que nós digitamos vai ser apresentada na tela. Lembrando aqui, o tamanho máximo da string que nós podemos digitar é tamanho 9, porque quando lemos, o scanf automaticamente vai colocar o terminador /0 no final. Se a gente não tiver o cuidado como usuário, né, de digitar aí além de 9 caracteres, o programa ele vai rodar, mas talvez apresente algum comportamento inesperado. Então, por questão de otimização, eu já deixei os códigos aqui que eu quero explicar, tá? Por isso que eu não estou executando, porque nós temos mais de uma função main aqui. Então, vou deixar como exercício você executar, já que eu estou explicando aqui os códigos. Então, uma vez que você sabe como declarar uma string em C, que nada mais é do que um array de caracteres, agora chegou a vez de mostrar como nós podemos inicializar uma string. Então, eu trouxe aqui várias maneiras, também uma dica muito valiosa, porque talvez a maneira mais comum seja essa daqui, né? Ou até você pode encontrar essa segunda opção também aqui, mas digamos que você precise inicializar de outra forma em algum momento, dependendo do exercício, ou se depare com outra inicialização e fica um pouco perdido porque nunca viu, como é o exemplo aqui dessa última. Então, eu trouxe aqui 5 formas de como você pode inicializar a sua string. Então, essas duas primeiras aqui são voltadas para string de fato, essa última aqui também, né? Porque nós estamos indicando o preenchimento do array de caracteres com uma string, né? Com um conjunto de caracteres delimitado por aspa dupla. Veja que, é importante frisar isso também, quando delimitamos aqui um string por aspa duplas, não se faz necessário incluirmos o caractere nulo. Porém,
no tamanho do vetor é preciso que a gente considere isso, e já que nós temos aqui um tamanho de 18, a gente tem que colocar aqui o tamanho desse array como 19, né? Porque é o compilador, uma vez que a gente utiliza aspas duplas aqui para indicar um string, é o compilador quem faz a inclusão do /0 no final aqui desse array. Tem uma maneira aqui também que eu acho bem conveniente, que é essa segunda, que é a omissão do tamanho do array. Você só pode fazer isso quando você estiver fazendo a inicialização, tá? Se você quiser omitir o tamanho do array e não inicializar, você vai ter um problema aí na hora de compilar. Você vai ter um erro em tempo de compilação. Então, eu acho essa maneira bem conveniente, porque a gente não precisa ficar contando aqui a quantidade de caracteres e nem precisa se preocupar também, depois de contar, em fazer a inclusão do caractere /0. É o compilador que faz isso para a gente. Então, como temos 18 caracteres mais um nulo, o compilador vai transformar esse array aqui em na verdade, não é transformar, vai já declarar esse array aqui com 19 elementos. Uma outra forma que você tem de inicializar a sua string é inicializar como se você, na verdade, estivesse inicializando um array de meros caracteres. Tá? Aqui não seria, digamos, uma inicialização de string propriamente dita. E você vai perceber isso porque eu fui colocando cada elemento de per si, e como último elemento eu tive que explicitar aqui o /0. Então, não é porque você trabalha com string utilizando array de caracteres que, se você quiser um array de caracteres, você é obrigado a trabalhar como se fosse com strings, entendeu? É por essa razão que eu posso ter um array de caracteres e simplesmente guardar alguns caracteres sem necessariamente querer colocar um caractere /0, indicando o fim de um string, porque não necessariamente eu queira que ali seja uma string. Mas como eu estou mostrando como inicializar string, é preciso, neste caso, desta forma aqui, indicar aqui como último elemento o caractere /0, já que eu quero que este meu array de caracteres aqui seja um string também. Então, estas duas formas aqui, basicamente, é como se nós estivéssemos inicializando uma matriz, um array, né? No caso mais específico. Então, a gente abre chaves e fecha chaves, tá? Sem esquecer o ponto e vírgula no final, e a gente vai indicando aqui cada elemento que vai compor o respectivo índice. E nesse primeiro caso aqui, nós indicamos 19 elementos, eu preenchi os 19 elementos, como eu estou com um string aqui, quero que seja de fato um string, quero que tenha o mesmo efeito desses dois primeiros casos aqui, eu incluí o /0, e eu também posso fazer, isso aqui também vai servir para qualquer outro tipo de array, né? Array de inteiros, float, seu tipo personalizado, enfim. Eu posso omitir aqui o tamanho do array e indicar aqui todos os elementos que eu quero. Então, é o próprio compilador quem vai fazer a contagem desses elementos e vai dimensionar aqui o nosso array. O último tipo, ele parece aqui um pouco esquisito, mas de fato não é, tá? É muito utilizado, eu mesmo gosto muito desse formato. É provável que você encontre em algumas listagens, em códigos prontos, desculpe. E como eu também já havia falado, C é uma linguagem que não tem para onde corrermos, a gente sempre dá de cara com ponteiros, né? Então, essa última forma de declarar um string é declarando, na verdade, aqui como um ponteiro para caractere e atribuindo imediatamente qual string para a qual esse ponteiro vai apontar. Quando a gente trabalha com ponteiros para strings ou para arrays, o que quer que seja, é de praxe, é natural que esse ponteiro aponte sempre para o primeiro elemento. Uma vez que ele aponta para o primeiro elemento, como a gente vai ver na aula que vem, nós temos como realizar algumas operações de aritmética nesse ponteiro para que ele vá correndo, indo ou voltando ao longo deste array ou desta string. Então, quando definimos o tipo e quando do lado do identificador nós colocamos um asterisco, nós estamos criando o strop5 como um ponteiro para o tipo char. Tá? Então,
desta forma como eu declarei aqui, como eu já estou inicializando esse ponteiro, aqui é uma forma excetiva de declarar um ponteiro, né? O que está acontecendo é basicamente o mesmo que essas outras formas aqui. Essa string ela vai ficar armazenada na memória, por ser uma string ela vai ter um caractere /0 no final, e eu declarei strop5 na verdade como um ponteiro que está apontando para o início desta cadeia de caracteres. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Mas o uso, uma vez declarado, tanto faz eu declarar de qualquer uma dessas formas, o uso após disso vai ser completamente igual. Tá? Então eu posso pegar aqui str_op5 e utilizar colchetes para sair acessando cada um dos elementos sem maiores problemas. Então, deixando esse exemplo aqui de lado, ou melhor, para cima, né? Trouxe aqui outro exemplo para você. Então aqui eu já estou querendo comentar da importância de quando se trabalhar com strings. Fazer a inclusão de outras bibliotecas. Então primeiramente aqui nós temos a biblioteca stdlib. Né? Lembre-se que na aula passada eu comentei sobre a stdio, Standard I/O, entrada e saída padrão. E você também tem a Standard Library, que é de biblioteca padrão. Na verdade, eu até recomendo que você inicie qualquer programa em C já incluindo essas duas bibliotecas aqui, tá? Porque a stdlib ela vai conter algumas funções que serão úteis, mesmo que você não esteja interessado em trabalhar com strings. Por exemplo, mais uma vez a gente vai mencionar ponteiros, né? E na aula que vem eu vou mostrar para você como realizar a alocação dinâmica de memória. E as funções para que nós possamos alocar, realocar ou liberar a memória, elas estão presentes aqui na biblioteca stdlib. Né? Além disso, temos outras funções aqui que são muito bacanas. A exemplo aqui da função atoi, né? Ou atoi, que basicamente é uma função que faz a conversão de uma cadeia ASCII, de um string, né? Que contém apenas caracteres ASCII numéricos, dígitos, e faz a conversão, uma função que faz a conversão para inteiro de uma maneira bem conveniente. Então está presente aqui dentro da stdlib. Inclusive, gostaria de deixar até como exercício uma pesquisa, né, para que você faça uma pesquisa e conheça um pouco sobre as constantes, as macros, as definições e as funções que existem dentro de cada uma dessas bibliotecas. Só assim você será capaz de dominar a linguagem C. Então, continuando, outra biblioteca que você pode incluir que vai te ajudar bastante na manipulação de strings, tá? Que é imprescindível essa biblioteca, é a biblioteca que dá o próprio nome, né? A biblioteca string.h. Então, o que seria manipulação de strings? Seria copiar um string para outra, já que em C você não pode usar o operador de atribuição. Concatenar string, buscar uma substring, buscar um caractere dentro de uma string e várias outras funções. Então, deixo também como exercício que você faça essa pesquisa. Dentro do material também já deixei lá umas tabelinhas que vão te auxiliar com algumas funções, né? Não, são tabelas não exaustivas, mas que contêm algumas funções que vão ajudá-lo na hora de manipular strings. Então, temos aqui um programa exemplo, e neste programa aqui eu criei 3 strings, sendo que as duas primeiras eu inicializei, a primeira com 10, a segunda com 24, e uma terceira string vazia. Observe que aqui eu optei por deixar em branco o tamanho do array, logo o tamanho aqui é 3 e o tamanho aqui é 3, por quê? Porque eu criei aqui um string contendo 2 elementos, mas como estamos tratando de string, temos o elemento /0. Aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui, como eu não inicializei, eu tenho que ditar algum tamanho. O compilador não tem como adivinhar. Então, resolvi deixar aqui o tamanho 10. E fiz uso aqui de 2 funções, apenas para ilustração, da biblioteca string. Então, se você quiser copiar um string para outra, você tem como implementar isso de forma manual, mas nós temos a função strcpy, de string copy, né? Onde a string num1, que é a passada aqui como o segundo argumento, é copiada integralmente dentro aqui da string str_num, ou seja, estou copiando esse 10 aqui para dentro dessa string aqui.
Então, veja bem, estamos aqui na linguagem C. C não faz conferência de tamanhos. Então, é importante que você, como programador, se certifique de que o tamanho dessa string aqui possa comportar a string aqui que está sendo copiada. Não me refiro nem ao tamanho do array, porque eu posso ter um array aqui de 1000, mas dentro desse array de tamanho 1000 eu tenho apenas 2 caracteres, né? Uma string de 2 caracteres, somando aí também o terceiro como caractere nulo. Então, o que importa é que essa string que vai estar recebendo esta outra caiba, né, a string, seja um array com tamanho suficiente para receber a string mais o caractere /0. E também exemplificando, nós temos aqui a função strcat, que basicamente concatena uma string ao final de outra. Então, mais uma vez, estou passando aqui a string num, que já contém aqui uma cópia de 10, né, dos caracteres 1, 0, e também o /0, porque as funções que trabalham já vão considerando o /0 e também já vão incluindo o /0 no termo da string dentro do array. E aqui em strcat nós temos que essa string num2, ou seja, o 24, vai ser copiado ao fim do strcat. Então, basicamente, dentro desse array str1 a gente tem um 0 nulo, mas o strcat ele cobre o nulo com 2, depois coloca o 4 e aí sim é que ele preenche com um /0. Então, veja, as funções sempre vão trabalhar operando, considerando esse /0. E por fim, aqui nesse programa, eu estou querendo printar na tela um valor inteiro, e para isso eu utilizei aqui uma função atoy, né, de ask_to_int, ou string para inteiro, né? E essa função aqui ela recebe a string, considerando que essa string seja composta apenas por dígitos, e já faz a conversão automática aqui para inteiro antes de ser exibida, né? Como eu falei na aula passada, a gente pode colocar expressões, não necessariamente só constantes, né? Expressões chamadas a funções. O que importa é o resultado final que venha a ser retornado para cá, que case com a indicação aqui na string de controle. Então, no final de tudo, o que vai acontecer aqui nesse programa? Vai ser impresso na tela 1024. Só que nesse 1024 ele não vai estar mais em formato de string, mas em formato de inteiro. Então, dando continuidade aqui, o nosso último exemplo, né, frisando também aqui a ideia da inclusão de bibliotecas para trabalhar com strings, tem uma nova biblioteca aqui que eu considero importante para você incluir, que é a ctape, quando você quiser trabalhar com caracteres individuais, né? Essa biblioteca ctape inclui algumas funções bastante interessantes para quando nós quisermos fazer, por exemplo, alguns testes sobre o caractere em particular. E neste exemplo aqui a gente fez o uso da função sdigit, que verifica se o caractere que eu estou passando para a função é um dígito ou não. Então tem as funções para verificar se é um caractere do alfabeto, se é um caractere alfanumérico, se é um caractere em branco, né? E muitas outras opções que você vai ter aqui dentro da função da biblioteca ctape. Coloquei algumas no material, mas mais uma vez deixo o convite para que você faça essa pesquisa aí para conhecer as macros, constantes e funções que a biblioteca ctape oferece. Então aqui eu estou criando um array de tamanho 10 e estou criando uma variável p inteira que vai armazenar um índice. Nós vamos utilizar esse índice para varrer aqui essa string. Então aqui tudo ok, estou pedindo ao usuário para digitar um número e aqui aparece uma novidade, tá? Eu expliquei sobre isso no material e uma alternativa para que você não precise utilizar o scanf desta forma aqui é você utilizar a função gets, que também é da biblioteca stdio.h. E o legal dessa função gets é que você não precisa utilizar a string de controle, porque ela sempre vai assumir aqui a leitura de strings. E o legal também dessa função é que ela permite a leitura de strings com espaços, já desprezando o caractere enter, dado no final,
que também vai sinalizar o término da leitura da string. Então, por ser muito mais conveniente, ao ler strings, eu recomendo o uso da função gets. Talvez alguns argumentem, né? Tem muita discussão na internet, o próprio compilador C vai fazer um alerta aí contra a função gets, porque é aquele mesmo problema, nós podemos fazer a leitura aqui de uma string de tamanho 50, mas o nosso array aqui apenas tem tamanho 10 e C não vai fazer a verificação. Isso é verdade, mas o que finda sendo seguro em C quando a gente está trabalhando com arrays, não é verdade? A gente já vem comentando sobre isso. Mesmo assim, se você quiser se sentir mais seguro, se quiser implementar programas mais profissionais, você pode fazer uso da função fgets, mas eu não vou comentar sobre ela aqui. Ela é bem simples. A diferença básica é que, além do argumento, que é o ponteiro para a string, você delimita o tamanho máximo dessa leitura, bem como a fonte de entrada dessa leitura, tá? Então fica a cargo aí de você realizar uma pesquisa. Então, de toda forma, até aqui o meu programa está lendo uma string, né? Eu pedi ao usuário para digitar números, e aqui embaixo eu faço só uma verificação para saber se cada caractere é de fato um dígito. Eu quero saber se o usuário obedeceu aqui ao meu pedido. Então eu posso utilizar aqui dentro do while, né? Eu estou utilizando o while para varrer toda a string, e veja aqui que eu estou utilizando aqui o elemento em particular da string como expressão lógica. E o que isso quer dizer? Lembre-se que em C qualquer valor diferente de 0 é verdadeiro, e o nulo aqui da string ele vai ser considerado como falso, tá? Então P inicialmente equivale 0 e P está sendo incrementado aqui, né? Toda vez, a cada loop, como o P está sendo incrementado, vai chegar um ponto em que vamos chegar no caractere /0. Uma vez que chegamos no caractere /0, né, que equivale ao 0 em C, essa expressão aqui, essa suposta expressão, vai ser equivalente a falso, então o while vai sair dessa execução. Tá? Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é verificando caractere por caractere para averiguar se ele é um dígito. Tá? Então, eu estou usando aqui o exclamação para negar, o exclamação equivale ao não aqui, e eu estou verificando o seguinte: este caractere é um dígito? Se não for, então apresente isso aqui para o usuário e vamos fazer um encerramento abrupto do programa. Olha só, estou apresentando mais uma função. Essa função aqui é da biblioteca stdlib, e aqui eu estou passando o valor 1. Tá? A função exige a presença de um argumento, e normalmente esse argumento vai ser o código de erro a ser repassado pelo programa chamador, que no nosso caso aqui vai ser o sistema operacional. Então eu estou passando 1 porque eu fiz um pedido aqui e o usuário não fez bem o que eu pedi. Então eu tenho que colocar aqui um valor diferente de 0, porque retornar 0 para o sistema operacional indica que o programa terminou com sucesso, e não foi o caso. Então, mais uma função útil aqui para os seus programas. Você pode chamar essa função aqui em qualquer nível do seu programa. Aqui eu poderia ter muito bem utilizado o return, mas digamos que a minha função, eu não estivesse na função main, já estivesse dentro de outra função que chamou outra função que chamou outra função. E aí eu teria que sair retornando. Como é que eu faria esse controle para entender aqui na função main que esse retorno veio de algum problema? Então, em qualquer ponto do meu programa, chamando o êxito, o programa vai terminar. Então, já comentamos aqui o P++, e aqui no final, uma vez que o while consegue concluir, significa que todos os caracteres são dígitos, né? São valores numéricos. Aqui eu permito, então, imprimir a conversão de string para inteiro, né? Usando mais uma vez a função atoy da biblioteca stdlib, convertendo aqui a string em números inteiros, ok? Então, com isso a gente termina aqui o vídeo sobre strings.